Olá, aqui é seu amigo Sérgio Tamar. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você como você pode criar aí uma copy para você que está iniciando, ou até mesmo para você que já tem aí algum entendimento sobre copy e tudo aquilo que se refere a uma comunicação mais persuasiva. Então, antes que eu te mostre aí uma estrutura aí para toda pessoa que está começando, toda pessoa que quer entrar no marketing digital, mas já quer entrar de uma forma mais eficiente, então eu quero mostrar uma estrutura, mas antes disso eu quero mostrar os três aspectos que todo copywriter ele sempre precisa passar para construir aí uma copy muito mais persuasiva e muito mais poderosa. Tá? São três aspectos que eu coloquei aqui, eu considero esses três, mas existem outros, né? Existem alguns aí que a gente precisa considerar. Mas os que mais a gente faz, a gente fala é sobre esses três. E quais são esses três aspectos aí que toda pessoa que está começando, né? Principalmente quem está começando, né? Já para começar com o pé direito, precisa considerar na hora de que vai escrever uma copy, que vai escrever um texto de vendas, um vídeo de vendas, porque a pergunta que sempre surge é o que é copywriting? Copywriting existem algumas definições, onde alguns falam que é escrita persuasiva, outros falam que é criar conteúdo de forma persuasiva a persuadir o seu cliente. Eu costumo dizer que copy de uma maneira simples, é uma comunicação persuasiva, né? E isso não precisa ser necessariamente numa carta de vendas como você já viu, não necessariamente num vídeo de vendas, né? Mas ele é todo lugar aí onde você tenta aí fazer a sua venda de maneira online e até mesmo offline. Então vamos lá. Os três aspectos que eu considero aí essenciais quando o assunto é copywriting seriam a pesquisa, né? Você vai fazer uma pesquisa, então você precisa pesquisar, você precisa estruturar a sua copy e você precisa ter um objetivo que você vai levar a pessoa para algum lugar. Então, pesquisar, primeiro, qual é o público, né? Qual é o público que você está buscando? Qual é o perfil de público? O que que ele está pensando? O que que ele está querendo naquele momento? Aqui eu coloquei, né, que eu gosto sempre de fazer essa definição, que é realizar um sonho, aquelas pessoas que querem realizar um sonho em si, aquelas pessoas que querem superar um desafio e aquelas que querem resolver um problema. Quando a pessoa ela quer resolver um problema, é algo mais interno. Quando ela quer superar um desafio, é algo mais externo. E realizar um sonho é o que muitas pessoas querem, e quando a gente fala em alcançar um objetivo, seria basicamente essa realização de sonho. Mas eu quero deixar um exemplo claro para você. Imagine uma pessoa que ela quer ser palestrante. Qual é o sonho dela? O sonho dela é ser palestrante, tá? E qual é o desafio? É ela entender como funciona a comunicação persuasiva, como criar ali um slide para fazer a sua palestra, como fazer a linguagem corporal da maneira mais certa, para onde olhar, o que falar, criar ali todo o desafio, né, que ela tem para criar uma palestra. E qual é o problema? O problema é que a pessoa é uma pessoa tímida. Então, se a pessoa ela é tímida, ela tem um problema. Logo, se ela supera, né, se ela resolve esse problema, ela tem um desafio, ou seja, construir toda ali uma base para que ela consiga, né, ter o conhecimento para ser um palestrante, saber as técnicas de um palestrante, saber o que falar de forma persuasiva, e aí então ela vai conseguir realizar o seu sonho. Então, basicamente, seria essa a questão de resolver um problema, superar um desafio e realizar um sonho. Então, todos nós, né, buscamos alguma coisa nesse sentido, porém, muitas vezes a gente foca em algum deles, a gente coloca o nosso foco em algum deles, ou a gente quer resolver um problema, ou superar um desafio, ou realizar um sonho. Tá? Qual é a outra questão quando a gente vai fazer uma pesquisa? A gente quer saber qual é o público que a gente quer vender, ou seja, a gente está buscando um público frio, um público morno ou um público quente. O público frio é aquele que tem um problema, não sabe que tem um problema e não está procurando pela solução. E aí você precisa fazer muito mais força, entender muito mais de copy para alcançar esse modelo de público. Público morno
é aquele que já tem, ele sabe que tem um problema, ele quer resolver, mas ele está procrastinando, ele ainda não agiu. Então, você precisa ter uma copy para que ele possa agir e adquirir o seu produto, né, o seu serviço. E o público quente é aquele que já comprou algum treinamento, já comprou alguma coisa, quer resolver o problema, está querendo fazer algo para sair daquela situação. Então, é um público que compra mais fácil, tá? Então, você precisa definir basicamente isso. Depois que você sabe para qual é o público, né? Se é um público que quer realizar um sonho, resolver um problema, enfim, toda aquela base que eu falei, você precisa estruturar a sua cópia, tá? Como assim estruturar a cópia? É criar uma estrutura, tá? Existem estruturas aí no mercado, existem estruturas aí por todo lugar, e você precisa estruturar de acordo com o seu público, de acordo com aquele público que a gente viu anteriormente. Se é quem quer realizar um sonho, quem quer, né, quem quer superar um desafio, e aquele público, se ele é morno, se ele é quente, tem essas questões a serem analisadas. Tá? E, por fim, você precisa de ter um objetivo na sua cópia. Como assim um objetivo? É para onde você vai direcionar a pessoa quando ela ler a sua copy, quando ela ler a sua carta de vendas, tá? Ou quando ela assistir o seu vídeo de vendas. Basicamente, o objetivo são esses aqui. É enviar para um checkout, é enviar para um WhatsApp, preencher um formulário, baixar um e-book. Então, você consegue direcionar a pessoa, né? Depois que você sabe todos os aspectos, né, você consegue aí pesquisar, você consegue fazer aí toda essa projeção, né, você vai marcar, você vai colocar tudo num papel, você vai precisar de uma estrutura, né, que o que a gente falou ali. Você precisa estruturar, ter um modelo de estrutura. E essa estrutura que eu vou explicar um pouco para você que está começando, você que é um iniciante na área de copy, ou até mesmo já tem algum conhecimento de copywriting e quer aí ter algo um pouco melhor no seu portfólio. Tá? Uma estrutura que eu sempre vejo e que é a que mais ela é usada é essa aqui, ó. É a headline, é o problema, causa, solução, que é bem conhecida, a oferta e a call to action. Se você tem uma estrutura igual a essa, sabe qual é o público que você vai anunciar, se ele é quente, frio, aquilo que a gente comentou anteriormente, você consegue aí criar uma copy muito poderosa. E na headline, o que eu vou colocar? A headline, você pode começar com uma promessa, né? Aquela promessa que a gente vê. Como criar uma carta de vendas para iniciantes, por exemplo, eu poderia colocar aqui. Depois, você tem que saber qual é o problema que aquele público está enfrentando, se ele quer resolver um problema, superar um desafio ou realizar um sonho. Então, aonde que você vai fazer? Onde é que você vai falar sobre isso? Né? Como que você vai falar? Qual é o problema o meu público vive? Não necessariamente seria o problema, poderia ser o superar o desafio, poderia ser realizar o sonho. Então, existem cartas de vendas que elas não batem em cima do problema, mas elas colocam de uma outra forma, de uma outra visão, como superar um desafio ou realizar um sonho, né? Talvez você já ouviu falar aquela pessoa que quer realizar o sonho da casa própria. Então, o foco daquela pessoa está nisso, ela quer realizar o sonho da casa própria, é um objetivo, é uma meta, enfim, ela tem aquilo em mente. Então, você que é, por exemplo, um corretor de imóveis, você pode fazer uma cópia, né, de texto, né, no Instagram, no e-mail marketing, numa carta de vendas, ou num vídeo de vendas, tá? Falando basicamente sobre essa realização de sonhos. A causa, né, o porquê que a pessoa ainda não conseguiu aquilo, ou porquê que ela está vivenciando aquilo, você coloca o motivo do porquê, você dá aí uma solução, tá? Como o meu produto pode resolver isso, que seriam os benefícios. Então, na solução, você tem duas alternativas, você pode colocar uma breve solução ali na carta de vendas, tá? Somente com os pilares, ou você pode mostrar o seu produto com os benefícios, como eu coloquei aqui, sendo que essa solução é o seu produto, é o seu serviço, tá? Então, você faz aí uma oferta, né? Uma oferta é como eu ofereço o meu produto, né?
como você vai oferecer o seu produto para o potencial cliente, e você então faz uma chamada de ação, que chama a pessoa para agir de alguma forma. Como a gente viu, pode ser para baixar um e-book, pode ser para entrar em contato com o WhatsApp, pode ser a venda em si, tem várias situações que você pode utilizar dependendo da estratégia. Então, eu coloquei um exemplo aqui para que a gente possa entender um pouco melhor, né? Toda essa estrutura aqui, headline, problema, causa, solução, oferta e call to action. Vou colocar o exemplo aqui para a gente ir detalhando um pouco. Então, aqui em cima eu fiz o quê? Uma headline. Como criar uma copy de vendas para iniciantes. E aí eu faço o quê? Uma abertura, uma breve abertura. Todo mundo sabe que criar uma comunicação persuasiva é essencial, mas o que poucos sabem é como criar isso de maneira persuasiva. Agora eu vou para o problema. O problema é que quem está iniciando não tem a menor ideia de como fazer isso, e ficam patinando quando vão criar um texto ou vídeo de vendas, e ficam sem saber como falar de maneira persuasiva. Isso acontece, né, agora eu vou para o motivo, isso acontece porque quem está iniciando não sabe que precisa de estruturas, templates, saber qual público anunciar, etc. E foi por isso que criei um treinamento de copy de 2 dias, onde eu vou mostrar sobre criação de copy, como encontrar público de alto ticket, etc. Então, aqui eu estou falando sobre a solução, mas a solução é o meu produto, né, no sentido do meu serviço. E aqui eu vou para a oferta. O preço real do treinamento é de 697, mas com 50% off, que vai para 297, ou 12 vezes de R$ 29,70 no cartão. Acesse o link abaixo e garante essa oportunidade. Então, aqui eu coloco um call to action, aqui a minha oferta, né? E então eu peço para a pessoa agir. Então, tem toda essa estrutura que eu mostrei para você, né? Aqui, eu falando essa estrutura para você, seria a solução para você criar a sua carta de vendas, né? Seria para você criar aí a sua cópia de vendas. Mas eu tenho uma boa notícia, eu não vou cobrar esse valor aqui, né? Até porque é você que está iniciando. Eu tenho algo mais interessante. Eu tenho um livro digital onde eu falo sobre estruturas, templates, públicos, eu falo, né, como você cria uma carta de vendas para um público frio, eu falo como você cria uma carta de vendas para um público morno e para um público quente. Eu falo sobre 4 estruturas estratégicas que é validada, certo? Onde você vai poder usar em qualquer lugar que você queira, bastando adaptar as estruturas e adaptar também os templates. Esse livro digital, eu coloquei um preço no valor de R$19,90, é um valor simbólico, onde você vai entender aí como funciona todo o processo de copy, certo? Então, para você que está sério na sua decisão de entender um pouco mais sobre copywriting, para você que está sério na sua decisão de entender como funciona a comunicação persuasiva, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Para você entrar na página de vendas, você também vai poder analisar como funciona uma página de vendas e você possa aí adquirir esse livro digital, que é bem em conta, que você vai entender muito mais sobre essa arte, que é a arte da persuasão com copy. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Você entra ali na página, acessa, vê como é que funciona, tá? Para você que não é inscrito no canal, assine o canal, assine o sininho, né? Marque o sininho, dê o seu joinha, coloque aí o seu comentário. Um forte abraço e até mais.